Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui informação, formação e conhecimento. Atropelada de forma trágica, a morte da jovem Raíssa Alves Ferreira completou um ano no dia 7 de setembro. Bêbado, o motorista que atropelou a jovem chegou a ser preso, mas foi solto menos de um mês após o crime. Vanúzia Nascimento, mãe da Raíssa, falou com a nossa reportagem e cobrou justiça. O feriado do dia 7 de setembro é de tristeza e revolta para a família de Raíssa Alves Ferreira. Nesta data, há um ano, a jovem foi atropelada e morta por um carro desgovernado próximo à Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista. Difícil, né? Um ano depois da morte de minha filha, passou muito rápido, mas é como se tudo tivesse acontecido ontem, né? Para mim, para a família, está sendo muito difícil. Além de conviver com a falta, a ausência dela, que era uma pessoa especial, a gente ainda tem que conviver ainda com a impunidade, a falta de justiça, né? Sobre o caso, o processo parado, a gente ainda tem que conviver com essa falta de justiça que dá uma angústia grande demais. O motorista do carro, ocupado por mais 2 jovens que retornavam de uma festa, estava embriagado. Preso em flagrante, ele ficou menos de um mês detido. A mãe de Raíssa clama por justiça. A família toda, né, a gente fica desacreditado, né, da justiça, da falta da justiça, né? A gente esperava que ele fosse pagar pelo crime, que foi um crime que ele cometeu, né? Minha filha era uma jovem, minha filha tinha o futuro todo pela frente, e ele acabou com todos os sonhos, com a vida dela. Aprovada no vestibular da UESB, Raíssa ia cursar pedagogia no semestre 2019.2. Em uma dessas salas, ela iniciaria os planos de um futuro promissor. Conquistas e sonhos interrompidos de forma trágica. Tinha acabado de passar na UESB, fez a matrícula, e aquela felicidade, né? Por estar conquistando os planos dela, lutando pela vida que ela sonhava em ter, muitos planos. Ao longo de todo esse período, familiares e amigos realizam homenagens e manifestações em memória a Raíssa Alves Ferreira. Era minha filha, gente, era uma pessoa maravilhosa, uma jovem com muitos sonhos, que foram todos interrompidos aí. Então que a justiça seja feita para que não aconteça com outros jovens o que aconteceu com minha filha. Que é triste demais para a mãe viver aqui sem, né, tá sendo muito difícil para mim continuar a minha vida sem a minha filha. A nossa redação tentou falar com Fernando Lemos, autor do atropelamento, e também com a sua defesa, mas até o fechamento desta edição não conseguiu contato. Coronavírus, mais uma morte e 148 novos casos confirmados aqui em Vitória da Conquista. A cidade já ultrapassou os 6.000 casos. Vamos ver os dados no telão? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 28.393 casos notificados, 6.068 casos confirmados, 1.632 por laboratório, 4.288 por testes rápidos, 12.231 casos descartados, 5.421 em investigação, 358 em recuperação, 5.595 recuperados, 115 óbitos. A gente vê agora o índice de ocupação de leitos aqui na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 70 leitos de UTI, 62% ocupados, 98 leitos clínicos, 43% ocupados. Agora a gente muda de assunto e hoje o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. A lei foi criada para garantir os direitos de quem adquire produtos e serviços e os consome mediante pagamento. Seguir os princípios e termos contidos no Código. Comprar um produto que não é entregue, está com defeito ou ser vítima de publicidade enganosa são situações pelas quais o consumidor pode passar. Mas o cidadão tem uma proteção.
o Código de Defesa do Consumidor. Ele completa 30 anos em 2020. As mudanças trazidas a partir dele deixaram de identificar o consumidor como a parte mais frágil da relação de compra e venda. E aí você tem uma mudança significativa no ordenamento jurídico, no trato ao consumidor e fornecedor. Essa mudança ela vai impactar toda a forma de intervir e garantir o direito do consumidor. Anterior ao Código de Defesa do Consumidor, essa relação ela era tratada no âmbito do direito civil. Muitos cidadãos ainda têm dificuldade para compreender certos princípios e termos contidos no Código. Assim, para que você saiba se defender, apresentamos os 10 direitos básicos. Proteção da vida e da saúde. Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, o consumidor deve ser avisado pelo fornecedor sobre os possíveis riscos. Educação para o consumo. Você tem o direito de ser orientado quanto ao uso adequado dos produtos e dos serviços. Liberdade de escolha. Como consumidor, você tem o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. Informação. Você precisa ter informações precisas daquilo que está adquirindo. Proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. Você tem direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Consumidor tem proteção contratual. Indenização. O consumidor tem direito de ser indenizado caso tenha prejuízo. Acesso à justiça, facilitação da defesa dos direitos e qualidade dos serviços públicos. O Código ele vem esclarecer toda uma relação de consumo entre consumidor e fornecedor. Então está muito claro na compra de um bem e na prestação de um serviço como funciona todo o processo, que ninguém pode enganar ninguém. O Código é bem claro e defende o consumidor em todas as suas instâncias. Outro detalhe bem importante é que todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a ter um exemplar do Código, uma forma de deixar claro direitos e deveres de consumidores e vendedores. Para o gerente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, já é hora de uma atualização no Código, uma vez que as relações de compra e venda se expandiram por meio da internet e o e-comércio se fortalece a cada dia. Deve sim ser revisada essa parte da compra digital, deixando com mais clareza prazo de entrega, né? A forma de devolução do produto, né? A forma de ressarcir o consumidor que comprou um celular e recebeu um abacaxi. Né? Então, por que aconteceu isso? De quem é a culpa? Né? Então, isso ainda precisa ser normatizado, explicado direitinho no Código, que é uma coisa também nova e que deu uma evolução agora nessa pandemia, que o consumidor passou a comprar bastante, né, pelos meios digitais. Cartilha de códigos que protegem as relações comerciais, o documento vai além do vínculo de consumo. A relação de consumo é algo complexo e que envolve uma educação para o consumo. O próprio Código fala isso, que desde a escola se deve ensinar a criança a lidar com essa questão do consumo. Senão você não tem cidadãos. O que você tem são consumidores. O consumidor é uma vertente da cidadania. Ele não pode ser mais do que a cidadania, porque a cidadania é uma relação coletiva. Chegou a hora da previsão do tempo, mais um final de semana sem possibilidade de chuva aqui na cidade. Veja agora como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e poucas aberturas do sol em Vitória da Conquista. O dia segue parcialmente nublado na maior parte do tempo. A temperatura mínima registrada é de 12 graus e a máxima de 25 graus. O tempo segue parcialmente nublado no sábado, com pouco predomínio de sol durante o dia. À noite, céu limpo, com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 14 e a máxima de 25 graus. Já no domingo, o tempo também segue parcialmente nublado. A mínima será de 14 e a máxima de 23 graus. Vamos acompanhar agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu com muitas nuvens em Caetanos e o tempo segue parcialmente nublado. Por lá, os termômetros registram a mínima de 15 graus e a máxima de 30. Sol entre nuvens e o tempo segue com variação de nebulosidade na cidade de Itapetinga. A mínima registrada é de 13 graus e a máxima de 30 graus.
Tempo segue parcialmente nublado e com pouco predomínio de sol em Jequié. A temperatura por lá varia entre 18 e 28 graus. No próximo bloco, conheça as modalidades do ciclismo e um olhar para a arte com Silvio Gessé. O ESB Notícias volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. O ESB Notícias está de volta. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista havia prorrogado até hoje o período educativo para fiscalização eletrônica na cidade. A partir de amanhã, os condutores que desobedecerem aos limites de velocidade dos radares e lombadas eletrônicas serão notificados pela infração de trânsito e penalizados com o pagamento de multa. Andando pelas principais vias da cidade, é possível visualizá-los. Lá estão eles, calculando a velocidade dos veículos que vão passando. O funcionamento começou no último dia 23 de agosto, mas a cobrança de multas e aplicações de penalidades se inicia neste sábado. A princípio, os radares foram instalados nas vias de maior fluxo e também que registram maior número de infrações e acidentes. Na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, os limites de velocidade são de 60 km e 50 km por hora. Já nas avenidas Juraci Magalhães e J. Pedral, só é permitido trafegar em até 50 km por hora. As avenidas Frei Benjamin e Brumado, por sua vez, permitem a velocidade máxima de 40 km por hora. Alguns motoristas veem a instalação do dispositivo com bons olhos. Os carros estão reduzindo a velocidade, justamente com medo de multa. Já fica mais segurança para o pessoal, toda a população. Só a favor, né? Porque eu acredito que reduz os acidentes, né? Outros opinam que a instalação dos radares e os limites propostos deveriam ser mais estudados, respeitando a necessidade de cada localidade. A instalação dos radares é válida para educar mais o trânsito, diminuir o excesso de velocidade em alguns pontos. Porém, tem alguns lugares aí que a prefeitura poderia verificar a questão da velocidade, porque tem vias aí que
40 é muito baixa, né, a velocidade. Então poderia verificar essa situação, colocar pelo menos a 60. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o período de educação para os condutores a respeito da fiscalização eletrônica, que seria encerrado no dia 8 de setembro, foi estendido até esta sexta-feira, dia 11 de setembro. A partir de amanhã, os condutores que excederem os limites de velocidade nas vias onde foram instalados esses radares já podem ser multados. E a gente fala agora sobre ciclismo. Você sabe quais as modalidades do ciclismo? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o esporte contempla diferentes estilos. A seguir, as principais modalidades do ciclismo que vai te ajudar a escolher a que mais faz o seu estilo. Basta uma volta rápida pelas ruas que contêm ciclovias em Conquista e pronto. Lá estão eles, os ciclistas. Uma turma que fez da bicicleta mais que um meio de transporte, um meio de esporte. E o que pouca gente sabe é que existem várias modalidades dentro do ciclismo. E hoje vamos falar particularmente de duas. A mountain bike, caracterizada pelas atividades nas trilhas e superação de obstáculos naturais. E a speed, um ciclismo marcado pela velocidade no asfalto. E vamos conhecer duas adeptas dessas modalidades. A primeira é a Cristiane, apaixonada por bicicleta desde a adolescência. Amante da natureza, ela resolveu unir o útil ao agradável quando, em 2016, se aventurou pela primeira vez no mountain bike. É uma atividade física ao ar livre, né? Não importa se é mountain bike, se é speed, se é XCO. E você estando ao ar livre, em contato com a natureza, você acaba se desestressando, você está praticando uma atividade física de uma forma prazerosa e está renovando sua alma, né? E para quem quer se aventurar, é importante ter cautela, começando com pedaladas aos poucos. Além dos equipamentos de segurança necessários, ela ainda tem um cuidado a mais nesses nossos dias de pandemia. Eu tenho pedalado com grupos menores. Né? A gente pedala no máximo 10 e a gente mantém a distância adequada. Quando a gente está ao ar livre, mais distante da cidade, a gente tira as máscaras, mas a gente leva as máscaras. A gente tem o cuidado de estar nesses distritos, sempre lavando as mãos, levando o álcool em gel. A gente lava as mãos, a gente usa o álcool em gel e a gente conversa com determinada distância na hora do lanche, por exemplo, na hora de uma parada para hidratação, que a hidratação também é fundamental. E agora, a representante da outra modalidade comum nas principais pistas que contém asfalto, a speed, palavra inglesa com tradução literal de velocidade. E Thaís, que sempre gostou de emoções fortes no esporte, se tornou adepta desta modalidade há 5 anos. O ciclismo, eu acho ele muito prazeroso, porque eu não gosto de atividade em academia, me sinto presa, eu gosto de atividade ao ar livre, você contempla a natureza, você consegue pensar melhor, eu acho prazeroso mesmo. Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Comunicação do município, Vitória da Conquista possuía até o ano de 2018 mais de 26 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. De lá para cá, houve ampliações, promessas de novas ampliações e uma preocupação de quem utiliza esses espaços é com relação à fiscalização. Por exemplo, no caso da prática do ciclismo, a ciclovia ela não é indicada nas modalidades que envolvem velocidade, porque a velocidade permitida é de no máximo 20 km por hora. Inclusive, por exemplo, pessoas utilizam o espaço, você acabou de acompanhar, correndo aqui na ciclofaixa, que não é permitida, já que a preocupação com a fiscalização da segurança desses espaços é o principal ponto de quem está utilizando sempre a ciclovia. A conscientização, eu acho que tem que vir, não só, eu falei assim, que o motorista é errado porque ele não respeita o ciclista, mas muitas vezes o ciclista também não anda da forma correta. Então, é importante que o ciclista respeite o motorista e vice-versa. Mas Thaís também ressalta a importância do ciclista ter consciência da própria segurança. O ciclista, ele tem que andar protegido. Existem os equipamentos, existe capacete, existe luva, existe também sinalizações. Se você está pedalando no período da noite, você tem que usar uma lanterninha, porque senão o motorista pode não ver você. Então, tudo isso, o ciclista também tem que ter a responsabilidade. Pedalar faz bem à saúde e ao bem-estar. Pratique esporte com segurança. Um novo olhar sobre a arte.
O artista plástico Silvio Gessé conta que nesse período de pandemia entendeu novos significados a partir da arte. Para ele, o sentimento humano foi posto à prova neste período. A arte é singular, assim como seus processos. Processos esses que o artista conquistense Silvio Gessé domina. Criado na zona rural, viveu a seca. Dessa saga, começou a mostrar em suas pinturas o homem nordestino. A arte, para ele, é uma forma de significar e ressignificar. É a essência da vida, é a criação, são as experiências novas que você tem. A arte é um olhar. Como é que é feito e como é que se sente, depende de cada um. Como a arte lhe toca, como você vê a arte. Nesse período de pandemia, ele entendeu novos significados a partir da arte. E a partir dela, foi mostrado que todos somos iguais. Para ele, a arte é uma forma de redemocratizar a cultura. E todo o sentimento humano foi posto à prova neste período. A arte, ela não deixa de ser um pouco elitizada. E em certos locais ela é muito elitizada. E o que acontece é que, com a pandemia, essa elite acabou. Está todo mundo no mesmo patamar. Então, se eu moro em Conquista e produzo arte e faço pintura, desenho, quem mora numa cidade menor como Jânio Quadros e produzindo arte, está mostrando do mesmo jeito que eu mostro. Então, eu acho que está acontecendo uma redemocratização da arte. Releitura é a ação de se interpretar alguma coisa novamente, acrescentando algo novo e original. Isso foi o que Silvio fez durante essa pandemia. Acostumado a criar a partir da natureza, ele se fechou em seu ateliê e fez intervenções artísticas de conscientização. Apesar de toda essa crise que a gente está vivendo, eu nunca produzi tanto em minha vida quanto tenho produzido agora. Claro que a gente tem um tempo dentro de casa. Eu sou um pintor e desenhista de trabalhar fora, né? De ver a paisagem e depois trazê-la para dentro, para casa, para o ateliê, para o laboratório. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que evoluir nesse processo, mas sem deixar de fazer as leituras e as releituras que me propunha fazer no tempo que a gente está vivendo. O artista e as cores do sertão. A arte democrática. A arte como forma de identificar os problemas da humanidade. Uma forma de salvar vidas e olhar para si próprio. A vida está de uma forma tão acelerada que você não tinha tempo para você. Então você tinha tempo para o amigo, para o encontro, para o negócio, para o chá. Mas e você ia ficando à margem. Essa pandemia veio te dar um choque, te fazer enxergar o lado de dentro, de como é que você é dentro de si próprio. Parabéns a Silvio Gessé e a todos os artistas que têm se reinventado nessa pandemia, mantendo a cultura viva. Bom, hoje é sexta-feira e, como sempre, a UESB FM tem uma programação especial para você. Jaque, conta aí. Fala galera, é fim de semana e você já sabe que eu tô aqui para falar de UESB FM. Lembrar a vocês que fiquem ligados com a gente durante todo o fim de semana porque a programação está daquele jeito, da melhor qualidade. Lembrando que às 11 da manhã, no sábado e no domingo, tem o Samba UESB e você pode curtir aquele samba raiz. Muito bom para você ficar curtindo o seu fim de semana. 97,5 aqui em Vitória da Conquista e você em Jequié, 106,1. É isso, na próxima sexta eu tô de volta. É com você, Ti. Até lá! Valeu, Jaque! Tá aí uma ótima opção para o fim de semana em casa com a família. O UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. A gente encerra a edição de hoje com a Orquestra Sinfônica da Bahia, que se reuniu no palco do Teatro Castro Alves, em Salvador, nesta quinta. Depois de 6 meses apenas realizando apresentações online por causa da pandemia da Covid-19. A orquestra gravou vídeos para a celebração do aniversário de 38 anos, comemorado no dia 30 de setembro. A canção que você acompanha agora é o Burriço de Pau,
4º movimento da Sonata para cordas em Ré maior de Carlos Gomes. Obrigado pela companhia, ótimo final de semana e até segunda. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções